Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui, eu e a tia Eliane, para contar para vocês uma história muito legal. Mas antes, a gente queria saber se vocês sabem, domingo agora é considerado o quê? Então, todo segundo domingo do mês de dezembro é considerado o dia da Bíblia. E essa história que nós vamos contar fala sobre a história de uma jovem chamada Mary Jones, que era apaixonada pela Bíblia. E por causa dela foi criado uma sociedade bíblica. Que legal, né? Então fica ligado, pega a sua Bíblia aí do lado, que agora nós vamos aprender essa história muito legal com a tia Eliane. Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui ansiosas para compartilhar com vocês dessa história, que é muito linda. Esta é uma história verdadeira. Ela aconteceu há mais de 200 anos. Fala sobre Mary Jones, como a Thaís disse. Ela era uma menina cujo desejo de ter uma Bíblia inspirou o movimento das sociedades bíblicas. Você sabe o que é uma sociedade bíblica? Não sabe? Nós vamos aprender juntos. Aguarda aí. A Mary vivia com seus pais numa casa feita de pedras, numa vila rodeada de montanhas. O senhor Jones, o pai da Mary, era um tecelão muito pobre. A mãe de Mary, a senhora Jones, era dona de casa e ocupava-se com as tarefas do lar. Como era comum naquele tempo, nem o pai nem a mãe de Mary sabiam ler. Eles não tinham nenhum livro em casa e nem mesmo uma Bíblia. Nos dias de hoje, para aprender a ler, as crianças vão à escola. Mas na época de Mary, havia muito poucas escolas. Das poucas que havia, nenhuma era perto da casa de Mary. E ela, embora tivesse muita vontade de estudar, aprender a ler e a escrever, não tinha quem a ensinasse. Aos domingos, a Mary colocava o seu melhor vestido e ia com seus pais para a igreja que havia no vilarejo. Uma igreja igual à nossa. Na igreja, a Mary gostava de cantar os hinos. Ela sabia uma porção de hinos de cor. O que era difícil para a Mary era entender o que o pastor dizia nos seus sermões. Ela não compreendia todas as palavras que ele dizia e nem conhecia todas as histórias da Bíblia que o pastor contava. Ele falava para gente grande e ela era apenas uma criança. Lá na igreja da Mary, não tinha culto infantil igual tem na nossa igreja. Senão ela ia saber muita coisa. Quando o culto terminava, a Mary se aproximava da Bíblia para admirar. Na capa, ela via 2 palavras escritas com tinta dourada. E como ela não sabia ler, ela imaginava o que estava escrito: Bíblia Sagrada. Era assim que o pastor chamava o livro quando pegava ele para ler. E a Mary continuava sonhando. Ah, se eu tivesse a minha própria Bíblia para ler em casa, quantas histórias eu ia saber? Ah, se eu pudesse ler este livro, ele tem tanta coisa bonita. Mas ao abrir o livro, a Mary se perguntava: como é que alguém pode entender todos esses rabiscos? Ela não via nada escrito. Olha o que ela via. Muitos rabiscos. Sabe o que estava escrito neste rabisco aqui que a Mary viu? Eu é que sei
Que pensamentos tenho a respeito de vocês. O Senhor disse isso lá em Jeremias, mas a pobre da Mary só via rabiscos. Um dia, quando a Mary tinha quase 10 anos, o senhor Jones, pai dela, chegou em casa muito animado e contou uma novidade. Mary finalmente poderia ir à escola, aprender a ler e a escrever. Uhul! Que festa Mary fez! E a senhora Evans, que era uma vizinha e amiga da igreja, queria ajudar Mary e fez uma promessa para ela. Mary, querida, assim que você tiver aprendido a ler, pode vir à minha casa para treinar sua leitura com a Bíblia, que a minha família possui. E Mary fez isso com certeza. E foi então que Mary teve uma ideia. Chegou perto do seu pai e falou assim: pai, faz um cofrinho de madeira para mim, para que eu possa guardar o meu dinheirinho, as minhas economias, e então comprar uma Bíblia. Mary começou a trabalhar. Tricotava e vendia meias, remendava roupas, criava galinhas e vendia os ovos, ajudava os fazendeiros a cuidar dos animais e a fazer as colheitas. A Mary trabalhava muito. Além disso, ela carregava a água do poço até as casas que pedissem e guardava cada centavo que conseguia naquele cofrinho para conseguir comprar a sua própria Bíblia. Só depois de 6 anos, olha quanto tempo passou, Mary conseguiu dinheiro suficiente para comprar a sua Bíblia. Mas onde Mary poderia comprar a sua Bíblia? Ela morava numa cidade pequena e nem todas as cidades tinham Bíblia. Mary, então, ouviu falar que numa cidade chamada Bala, ficava muito distante da sua casa, lá se vendiam Bíblias. Para chegar até lá, Mary teria que percorrer um longo caminho, que atravessava montanhas e florestas. A viagem era muito perigosa, mesmo para uma jovem de 16 anos. E durante o caminho, olhando para as montanhas ao seu redor, Mary lembrou das palavras do Salmo 121. Eu olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. E sabe o que mais a Mary lembrou? Do que o pastor ensinou para ela. Que o salmista, quando escreveu este salmo, ele pensava assim: as pessoas olham para os montes, onde estão os postes dos ídolos, dos deuses que eles adoram. Mas o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra, o Deus Criador que está em todos os lugares. E assim a Mary seguiu a viagem dela. Atravessou vales, atravessou ribeiros, até que chegou a Bala. Mas Mary, neste caminho, ficava muito cansada. Os seus pés doíam muito. Algumas vezes ela chegou a pensar que nem ia chegar lá. Mas Mary tinha um só pensamento: sonhei muitos anos com isso e estou disposta a conseguir a minha Bíblia. E Mary foi viajar levando só 3 coisas com ela: um lanche para o caminho, dinheiro para comprar a Bíblia e um par de sapatos que ela pretendia calçar só quando estivesse perto da cidade. Sabe por quê? Porque na caminhada ela ia gastar muito os seus sapatos e ela só tinha aquele par de sapatos.
E como ela era pobre, ela fez a viagem a pé, descalça. Imagine vocês pisando em pedra. Como que os pés dela não doíam? Mas ela não desistiu. A Mary chegou à casa do pastor Thomas e era ele quem tinha Bíblias para vender. Ela atravessou o jardim do pastor e bateu com força na porta da frente. Toque, toque, toque! Ô de casa, abre para mim! E quando a porta se abriu, Mary disse ao pastor: meu nome é Mary Jones. Eu moro numa vila atrás das montanhas. Eu andei 40 quilômetros para chegar aqui. Economizei durante 6 anos para comprar uma Bíblia. Se o senhor quiser, pode contar. O senhor tem uma Bíblia em galês para mim? Galês era o idioma que a Mary falava. E o pastor disse assim: eu lamento muito, Mary, mas a única Bíblia em galês que tenho está reservada para outra pessoa. Mary, então, se afundou em uma cadeira e começou a chorar. Devo voltar para minha casa sem uma Bíblia, de mãos vazias? E Mary chorava e chorava. E o pastor ficou nervoso, angustiado com aquilo. Não chore, Mary. Sei que ter uma Bíblia é o sonho da sua vida. Você batalhou muito para isso e merece tê-la. Aqui está. Tenho uma encomendada, mas vou dar para você. Pode levar. E a Mary deu um pulo de alegria, secou as lágrimas e logo ficou feliz. E ela, com muito carinho, abraçou aquela Bíblia, porque a Bíblia era preciosa para ela. Obrigada, pastor, muito, muito obrigada. E lá se foi a Mary. Andou, andou, e ao anoitecer ela chegou em casa. Olha, papai, olha, é a minha Bíblia. E depois de jantar, todos se sentaram à luz de lamparinas. Naquele tempo, não havia eletricidade como nós temos hoje. Mary abriu a Bíblia e leu o Salmo 150. Quem aqui conhece esse salmo? Os meninos do culto infantil conhecem. Nós ouvimos histórias e aprendemos com ele nesses últimos dias. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Então, a família Jones orou agradecendo a Deus pelo maravilhoso tesouro recebido. Uma Bíblia na sua própria língua. A língua que eles compreendiam melhor. Mas, lá longe na cidade de Bala, de vez em quando, o pastor Thomas lembrava como a jovem menina tinha saído feliz de sua casa, abraçando a Bíblia. E o pastor ficou imaginando que deveria haver muitas outras meninas, muitas outras Mary Jones querendo Bíblias em seu país. A Mary Jones se tornou parte de uma história maior e que ainda dura até os dias de hoje. E assim, em um encontro que reuniu cerca de 300 pessoas, olha quantas pessoas, foi fundada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. E depois, em todo o mundo, foram criadas sociedades bíblicas nacionais. Lembra da pergunta? Você sabe o que é uma sociedade bíblica? É uma reunião de pessoas que têm no coração o desejo de traduzir a Bíblia em muitos idiomas, para que todas as pessoas possam conhecer as histórias maravilhosas que tem lá e ouvir a voz do nosso Deus no seu próprio idioma.
Até mesmo os índios têm a Bíblia traduzida, para que eles possam aprender e conhecer de Deus e de Jesus. Em nosso país também existe uma sociedade bíblica. Ela foi fundada pelas igrejas cristãs em 1948. E esta história foi uma adaptação feita para contação de histórias, com base no livro que a Sociedade Bíblica do Brasil lançou, A História de Mary Jones. Agora vamos conversar um pouco. Você tem tanto amor pela sua Bíblia quanto a Mary Jones tinha, pela Bíblia que ela não tinha e tinha vontade de ter? Nós temos Bíblia de capa preta, capa marrom, capa colorida, com leão na capa, com aliança, com tantas coisas lindas. E nós pegamos a nossa Bíblia para ler em casa? Aprender dessas histórias tão maravilhosas e ouvir a voz do nosso Deus? Vamos lá, gente. Vamos pegar o exemplo da Mary Jones. Vamos ter vontade, pedir a Deus para ter vontade de ler, de aprender. Vamos nos esforçar. Ela não sabia ler, a cidade dela era distante, mas ela lutou, conquistou e conseguiu a sua própria Bíblia. Vamos aprender com ela. Papai, mamãe, vamos incentivar os seus filhos. É preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso criar esta cultura na nossa casa, na nossa família. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. E vamos nos alegrar. Como tenho certeza que Deus se alegra por todo aquele que lê e se importa em aprender e ouvir a sua voz. Um grande beijo para vocês. Eu vou passar para a Thaís para nós estarmos orando. Que Deus nos abençoe. É isso aí, galerinha. A Bíblia, ela é a palavra de Deus para nós. É o nosso manual de sobrevivência aqui na Terra, para quando a gente estiver andando aqui, a gente saiba como se portar em todas e qualquer situações. Não é verdade? Então a gente tem que ler a Bíblia todos os dias e guardar aquilo que está escrito no nosso coração e na nossa mente, para a gente poder saber nos portar em diferentes tipos de situações. Mas nós temos todos os dias a chance de ler. Então vamos começar a ler todos os dias um pouquinho, que todo dia a gente vai aprendendo, não é verdade? Então vamos agora orar e pedir a Deus para estar nos ajudando a ter vontade de ler a Bíblia. Vamos lá, de olhos fechados. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse momento que estamos juntos aqui, contando essa história, Pai. Te agradecemos pela vida da Mary Jones, Deus, porque através dela hoje nós temos a sociedade bíblica. Queremos pedir a Ti, Pai, que o Senhor coloque em nossos corações a vontade de aprender mais da Tua palavra, Pai, de ler mais da Tua palavra, e que através dela, Pai, vidas possam estar sendo despertadas, chamados possam estar sendo despertados, Senhor, pastores, Senhor, evangelistas, em nome de Jesus, que cada criança que estiver lendo, Pai, a Bíblia, Senhor, possa se apaixonar por Ti. Desperta nos papais também, Pai, a vontade de ler e de ensinar os seus filhos, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos em um país, Pai, onde temos acesso total à Bíblia. Te agradecemos pela Tua palavra que é preciosa, Pai, e que ela possa estar sendo firmada cada vez mais em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Criançada, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Contando História. Tchau!